Abram suas Bíblias para Gênesis capítulo 11. Perguntaram para mim, vai ser genealogia de novo, pastor? Tem. Tem, mas não vai ser só genealogia como do domingo passado, né? É um desafio pregar genealogia. Mas hoje o texto ele fala dos descendentes de Sem, mas de uma outra dinâmica. E a gente tem aqui a história da Torre de Babel. Vamos pregar sobre, então, Gênesis capítulo 11. Acompanhem comigo, irmãos, a leitura. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela planície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a planície dela. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber, e depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos, gerou Serugue. E depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naô. E depois que gerou Naô, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naô viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naô viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naô e Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naô e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naô tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chama Sarai, e a mulher de Naô era Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã.
É interessante, né? A gente vai ver aqui mais para frente, mas, irmãos, anteriormente, vimos como se desenvolveram os descendentes, né? De Cã, de Sem e de Jafé. Vimos também que Deus tinha um propósito de espalhar a humanidade sobre a nova terra. Por que nova terra? Porque foi depois do dilúvio. Antes do dilúvio era um tipo de terra, era uma outra condição, pós-dilúvio. Agora, então, uma condição totalmente diferente da primeira, né? Então, por isso, nova terra. E temos a história agora da Torre de Babel como um parêntese na história, né? Porque foi contado a descendência de Cã, de Jafé e de Sem, ou Sem, Cã e Jafé, que seja. E agora o texto, quem está narrando o texto, que é Moisés, ele faz um parêntese, que é uma história que aconteceu no meio do capítulo 10. Ele faz um parênteses aqui no capítulo 11 para contar essa história de como foram espalhados esses descendentes de Noé pela terra. E por isso que vai contar aqui a história da Torre de Babel, né? E ele quer dar ênfase do que aconteceu para essa dispersão dos povos no mundo. Dentre os povos, podemos ver claramente como Deus faz separação de um povo. E isso é muito importante, porque Moisés ele vai agora tratar dos descendentes de Sem, porque esse é o ponto principal, essa é a ênfase que ele quer dar, os descendentes de Sem. E aí não só ele fala dos seus descendentes, mas fala detalhes de quanto tempo viveu, né, onde os filhos, né, quem gerou quem e quanto tempo viveu. E depois a gente vai ver uma curiosidade aqui. Então a gente tem que entender que existe um porquê da intervenção de Deus, né, e a intervenção divina foi providencial para espalhar a humanidade na formação de povos e nações pelo mundo, preservando a raiz do Redentor, separando um povo exclusivo para esse propósito. Essa é para onde a gente tem que olhar, para onde a gente tem que olhar para o Redentor. Onde está o Redentor no texto? Onde está o Redentor no texto? Esse é o nosso desafio quando pegamos um texto, até mesmo como Gênesis 10, que fala só de geração, né? Parece, às vezes a gente quer pular. Meu pai, ele falou que ele lia todo dia ele lê a Bíblia, né? Já leu não sei quantas vezes a Bíblia inteira. Termina a leitura, às vezes menos de um ano, começa outra. Aí um tempo atrás ele falou, filho, agora eu estou pulando as gerações, porque eu não consigo, não aguento mais ver as gerações, então eu pulo, porque... Falei, pai, não pode pular, tem um porquê, tá ali. Mas ele pulava quando tinha isso. Mas tem um porquê, e esse porquê é mostrar realmente o Redentor, a raiz. Da onde veio o Redentor? Da onde? Todos nós somos descendentes de Noé, mas aonde veio o Redentor? Né? E agora, como igreja, qual o foco que eu preciso ter para olhar esse texto? E o texto ele vai nos mostrando algumas coisas interessantes. Mas voltando aqui para a Torre de Babel, a Torre de Babel, irmãos, ela representa a soberba e a altivez humana. Ela representa o orgulho do homem. Ela representa aquilo que o homem quer na sua natureza decaída. Ela é muito... E aqui eles não estavam longe, né, não estavam longe do episódio do dilúvio. E aí eles querem dar um jeito, eles querem fazer algo diferente, já tiveram experiência de um mundo antigo, né? Esses homens são filhos, né? São as gerações ali posterior a Cã, a Jafé e a Sem, né? E eles querem fazer do seu jeito, querem mudar a história, querem fazer da forma como eles estavam pensando. Mas interessante que o texto ele leva que eles tinham o mesmo propósito, o mesmo modo de pensar. Versículos 1 a 3 vai dizer isso. Todos eles falavam a mesma língua, né, e tinha só uma maneira de falar. Né, e eles partiram do Oriente
e encontraram uma planície na terra de Sinar, então eles viram e falaram, opa, aqui é um lugar bom para se construir uma cidade. Né? Perto aqui do rio, Tigre e Eufrates, está tudo certinho, vamos construir aqui a nossa cidade. Vamos fazer agora aqui uma torre. Né? Então eles pegaram tijolos, eles queimaram esses tijolos, os tijolos serviram como pedra, né, como para fundamento, para construir paredes. E a argamassa que eles usaram foi de betume. Né, então eles tinham algum certo conhecimento, uma maneira só de fazer. E disseram uns aos outros, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. E olha só a intenção deles. E tornemos célebre o nosso nome. Vamos ser importantes, né? Vamos buscando buscarem a celebridade, né? Serem célebres, para que não sejamos espalhados por toda a terra, contra o propósito de Deus. Né? O propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus é que eles fossem espalhados dali. Deus falou, olha, saia da arca, multipliquem-se, povoem a terra. E eles estavam fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus queria. E isso demonstra uma outra situação, que é o nosso interior, o nosso íntimo, ele é opositor aos ideais de Deus, ele é opositor à palavra de Deus, opositor à vontade de Deus. Por isso somos pecadores. E ainda como crentes redimidos no Senhor Jesus Cristo, nós temos ainda essa natureza. E há uma guerra nossa, uma guerra espiritual contra a carne. Paulo vai falar disso em Romanos, Paulo vai falar disso em Gálatas, que há uma guerra, a nossa natureza ela fica guerreando, a carne contra o espírito contra a carne. Quanto aqueles irmãos Tiago, João e Pedro no jardim de Getsêmani lutou para ficar acordado e eles não conseguiram. E Jesus falou, olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam vigiar, vocês precisam guerrear contra, e a nossa vida é assim. Mas esses homens buscaram exatamente fazer o oposto da vontade de Deus, o oposto da palavra de Deus, o oposto da ordem de Deus, mas nós somos assim. Esses homens não são diferentes de nós. Não é diferente da nossa natureza. Né? A gente fica guerreando. Tem que fazer, eu sei que o devocional é necessário para a minha vida, eu sei que a oração é necessária para a minha... É essencial, né, para o meu desenvolvimento espiritual. Eu sei que a leitura da palavra ela é essencial, né? Meditação é essencial, buscar andar em espírito é essencial, mas às vezes a gente simplesmente não faz. Por quê? Porque a nossa natureza, ela guerreia contra essas verdades. Né? E no versículo 5 a 9, é exatamente onde Deus intervém nessa postura daqueles homens. Né? Deus, essa é uma maneira, é uma narrativa, né, de Moisés, como se Deus tivesse que descer da onde ele estava para ver, né? Na verdade, Deus ele é soberano, ele está em todos os lugares. A ideia é que, olha, observemos, vamos tratar desse assunto aqui com os homens. Né? Essa é a ideia. Nesse momento, vamos tratar com os homens. Eles estão construindo uma cidade, uma torre. Vamos lá e vamos confundir a língua deles para que eles não sejam um só. E não sejam um corpo só, planejando uma coisa só, no mesmo propósito, né? E vamos confundir esse povo para que eles possam se espalhar, porque esse é o propósito, que eles formem nações. Saia famílias daqui, vai buscar sobrevivência em vários lugares, né? E vão se espalhando pelo mundo. Essa é a ideia. Porque o mundo precisava ser povoado, precisava ser espalhado, os continentes habitados. Né? Então o Senhor foi lá e confundiu a língua deles,
E aí eles não falavam, não estavam mais, não conseguiam mais manter essa postura de ser um corpo só. Né? E aí cada um falava em uma língua. Línguas estranhas aqui, aí um não entendia o outro e acabou que aquele que entendia o outro juntou com aquele lá e formaram-se as panelinhas, né? Foram formando as panelinhas de acordo com as línguas, né? Com os costumes ali, e foram se espalhando para o mundo, né? Deixaram aquele lugar e foram se espalhando. E depois nós vamos ver agora a segunda parte dessa do capítulo 11, os descendentes de Sem, né? O propósito de existir esse texto é datar os anos do pós-dilúvio até Abrão. A ideia é de mostrar quem foram os descendentes de Sem, quanto tempo eles viveram e qual foi o tempo entre uma aliança e a outra. Deus vai fazer uma aliança com Abrão, mas tinha feito uma aliança antes com Noé. Qual o tempo da aliança de Noé até a aliança de Abrão? O texto ele vai ser bem claro aqui. Eu acho que a Luísa já fez a soma. Não fez, Luísa, a soma dos... Não? Eu fiz a soma aqui, deu um pouco de trabalho, mas eu cheguei a essa conclusão. Mas olha só que interessante. Vamos a um fato aqui importante. Voltem comigo, irmãos, aqui em Gênesis mesmo. Voltem alguns capítulos. Vamos para Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, 3. Abram comigo aí. O que está dizendo? Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aí, quando a gente depara, isso ele falou ali um pouquinho antes dele trazer o dilúvio, 100 e poucos anos antes de trazer o dilúvio. E aí houve o dilúvio, a geração depois de Noé, a pergunta é, passou a viver 120 anos? A resposta é não, a gente vê que não. Mas, há uma curiosidade aqui. Primeiro a gente saber por que a partir do dilúvio o homem já não viveu 120 anos. Por que não viveu? Porque Deus, ele abençoou a geração, os filhos de Noé, para que eles multiplicassem. Então, olha um detalhe importante no texto. Ele diz assim, vou pegar um aqui só, tá? Depois, no caso aqui de Sem, ele teve o filho, quando ele tinha 100 anos, isso 2 anos depois do dilúvio, ele gerou Arfaxade e viveu 500 anos. 500 anos. E aí vem um detalhe. O que está dizendo o texto? E gerou filhos e filhas. Então Deus abençoa esses homens para assim como assim como Adão e Eva e os filhos, a geração de Adão e Eva, fossem abençoados para que tivessem muitos filhos. E tiveram muitos filhos mesmo. Se você já acha absurdo uma família, às vezes, hoje, de mais de 5 filhos em casa, né? Você fala, nossa, quanta criança, né? Você acha estranho, né? 14 irmãos? Sua mãe? 14 irmãos? Imagina, hoje não cabe, né? Na geração de hoje, falar que vai ter 14 filhos. E aí, às vezes, a gente olha vídeo na internet, tem uma família lá, que tem ali, acho que completou, se não me engano agora, o 13º filho. E a gente fala, que absurdo, né? Irmãos, isso não era nem perto do que era aquela época. Imagina, 500 anos com potencial de ter filhos e filhas. Porque a ideia era povoar a terra novamente. Então Deus falou, eu não estou mais contendendo que os seres humanos tenham mais de 120 anos.
né? Eles vão ter só até 120 anos. Mas para aquele primeiro momento, Deus ainda manteve as idades avançadas dos homens, né? Homens e mulheres. Aqui a gente só vê o nome do homem, mas aqui são os mais importantes, da mesma forma lá da descendência de Sete. São os mais importantes que são citados. Os outros não têm muito interesse, porque não é o patriarca, não tem muito interesse em saber. Mas quem que foi os irmãos de Arfaxade? A gente não sabe, mas ele teve muitos irmãos, né? Porque era importante para que eles povoassem a terra. Né? Então esse é o primeiro detalhe que a gente vê aqui na descendência de Sem, né? E a idade também, né? 500 anos para que eles conseguissem cumprir esse propósito de Deus, né? Agora, qual a outra coisa que nos chama a atenção? Primeiro que Sem ele vai ter filho com 100 anos. Depois disso, Arfaxade começa a ter filho com 35, Salá começa a ter filho com 30, Éber com 34, Peleg com 30, Reu com 32, Serug com 30, Naor com 29, Tera com 70. E aí o que acontece? Já é um absurdo Abraão não ter filho com 100. Lá em Hebreus vai dizer que o corpo de Abraão já era morto para esse propósito de ter filho com 100 anos. Mas, então a gente percebe o quê? Uma decadente, né? Uma decadência na vitalidade do homem. Olha outra coisa interessante que a gente vai entender aqui do texto, né? Sem viveu 500 anos. Arfaxade viveu 403 anos, menos que o pai. Salá viveu, no versículo 15, aí, quem quiser acompanhar, viveu 403 anos, versículo 17. Éber viveu 430 anos, ainda está numa média. Peleg viveu 209 anos. Reu viveu 207 anos. Naor, versículo 23, aliás, Serug, versículo 23, viveu 200 anos. Naor viveu 119 anos. E lá no finalzinho, no versículo 32, Tera viveu 205 anos ao todo e morreu em Harã. Está vendo? Começa com 500 e vem diminuindo. Do início, né, do ano ali, do dilúvio, 100, né, o ano 100 aqui, a idade, né, 100 tinha 100 anos quando teve o primeiro filho. É o ano 2 depois do dilúvio, né? Ele viveu até 498, correto? Ele teve filho com 2 anos, e até o ano 498, contando aí pós-dilúvio, ele viveu até esse ano. Ele quase igualou Éber. Éber viveu até 629, depois do dilúvio. E Abraão morreu em 665 após o dilúvio. Ou seja, Abraão conheceu todos os seus antepassados. Abraão conheceu todos eles, né? E viveu com todos eles. Só que quando ele morreu, né, só ali Éber, que foi o que viveu mais ali, quase morre junto ali. Morreram, diferença aí de 35 anos, 34 anos. Diferença aqui da morte de Éber. Depois de 34 anos morreu Abraão já, aqui, né, falando. Para os irmãos entenderem que houve uma decadência na vida do homem, né? Ele chegou ali perto dos 120 que Deus prometera. Abraão morreu com 175 anos. É o que menos viveu aqui entre os seus, né, seus antepassados aí, né? Abraão morreu com 175 anos, está lá em Gênesis 25:7. 7. Um outro detalhe aqui,
o Moisés dá uma ênfase na geração de Tera. Por quê? Porque ele vai contar a partir do capítulo 12 a história de Abrão. Então, quem foi o pai de Abrão? Né? Quem foi o pai de Abrão? Foi... aqui a gente vê o texto, né? Vamos ler aqui do versículo 27. Tera gerou Abrão. Então, Tera foi pai de Abrão. Tera, não só Abrão, mas Naor e Harã. O que aconteceu com Harã? Harã morreu. Por que fala da morte de Harã? Não fala de outros irmãos, de outros descendentes aqui, né? Que nem eu falei, de Arfaxade, não fala quem que são os irmãos de Arfaxade, mas de Abrão é importante, por quê? Porque fala assim, Tera gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Ló tem uma história com Abraão lá na frente. Né? E Naor também. Por quê? Porque Naor casou com Milca. E aí tem uma outra história mais para frente que são os primos, né? O Isaac vai buscar entre os seus parentes uma mulher. E quem que é? É essa geração de Naor. São os filhos de Naor. Né? Então, por isso que mostra esses três irmãos. O texto não traz claramente aqui, mas lá em Gênesis 20, versículo 12, vamos ler. Gênesis 20, versículo 12. O 11 já é aqui só para os irmãos entenderem. Abraão, ele vai para a terra do Neguebe, né? E ali o rei se interessa pela Sara. Sara era muito bonita, né? E toma Sara para ser esposa. Só que Sara era casada com Abraão. Mas Abraão teve um tratado com Sara para dizer que ela era irmã de Abraão. E aí o rei chama Abraão e fala assim, olha, você mentiu para mim, porque você não disse que ela era sua esposa. Você falou que ela era sua irmã. Aí Abraão responde, versículo 11. É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então, Sara também era irmã de Abraão. Está contando aqui no capítulo 11, só que não fala que era irmã de Abraão, mas cita Sara, o Sarai aqui, né, ainda. Mas ela é meia-irmã de Abraão, né? Só para isso daqui, só para os irmãos entenderem que entre essas linhas aqui há muitas outras coisas que aconteceram. Só que só foi dito aquilo que interessava para o texto seguinte, que é a história do chamado de Abraão e a promessa que Deus faz a Abraão, né? E é onde nasceria um descendente dele, né? E que toda a sua descendência seria abençoada, teria muitos filhos, seria uma nação, porque essa é a história da nação de Israel. E a nação de Israel, Cristo veio, né, descendente, e ele é o descendente que abençoa todas as outras nações e todas as outras famílias da terra. Depois a gente vai ver isso daí. Agora, gostaria de aplicar com os irmãos, fazer uma aplicação, e eu foquei com relação à história da Torre de Babel, porque isso diz muito para nós. E a primeira parte dessa aplicação fala sobre a torre e cada um de nós. Então, primeiramente, devemos entender que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. Isso, aquele povo tinha que entender isso. Eles não entenderam. É para espalhar na terra. Falou, não, vamos ficar aqui. Vamos fazer do nosso jeito. E que muitas vezes nós somos assim, irmãos. Então nós não temos como achar, ou não devemos achar que podemos
manter as nossas vidas em um grau de superioridade em nossas decisões. As coisas não vão ser do jeito que achamos, irmãos. Isso nunca vai acontecer. Aconteceu já com você? Vai ser desse jeito. E aconteceu? Talvez uma situação ou outra na sua vida. Mas as coisas mais importantes da nossa vida, a gente achou que ia ser de um jeito e na verdade foi de outro jeito. Porque nós temos uma mente limitada, nós temos uma visão limitada. O nosso querer, às vezes, vai além daquilo que nós podemos. E isso é um problema. Então, o que eu devo fazer como olhando para esse texto, né? Eu preciso contrapor a esses homens. Esses homens foram ambiciosos, esses homens foram avarentos, esses homens foram obstinados, eles foram orgulhosos, né? Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender que não devemos criar expectativas acima das nossas competências. Aquilo que não compete a nós não é para fazermos. Eu não vou fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer. E muitas vezes eu não vou conseguir fazer. Então, o que é essa competência, né? Não devemos Nós precisamos ter o controle somente daquilo que nós entendemos que podemos fazer. O que eu posso fazer? Não, eu sei fazer isso, isso e isso. É o que eu posso fazer. Então você vai fazer. Nós precisamos cumprir aquilo que nós temos como competência para fazer, mas nada além daquilo que não podemos fazer. Agora, tudo aquilo que está além do alcance das nossas vidas, devemos confiar em Deus. Então, se nós temos um limite, eu posso ir até aqui e daqui para lá não tem condições de eu ir, eu confio em Deus, de que os próximos passos irá ser feitos na dependência dEle, a partir do momento que eu entender que eu preciso dar mais um passo, e não dar passos maiores do que a pena. É a primeira lição que nós entendemos dessa Torre de Babel. Segunda lição, ainda que Deus nos dê um certo tipo de poder, algum tipo de posição hierárquica diante dos outros, devemos liderar conforme Cristo nos ordenou. Eu tenho uma posição de poder, agora como que eu lidero? Como que eu faço acontecer essa posição de poder? O texto de Lucas diz assim, Lucas 22, 26 e 27. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa, ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Olha que interessante. Jesus vai dizer, quem é maior? Quem está servindo ou quem está sendo servido? Nessa situação de mesa. Quem está sendo servido é maior. Mas Jesus vai falar, eu sou o que serve. Eu vim para servir, né, e não para ser servido. Então, qualquer posição nossa precisa ser nessa mentalidade. Eu preciso servir, né, o outro. Eu preciso ser... A minha liderança, ela tem que estar baseada nesse servir o outro. Né? E por isso, Cristo vai dizer, aquele que perder a sua vida, ganhará. E aquele que perder em meu nome a vida, ele terá a vida eterna, né? Lembrar que antes da ruína, isso está lá em Provérbios, né? Isso nós temos que lembrar. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Está lá em Provérbios 16, 18 e 19.
né, o espírito soberbo, orgulhoso, procede à queda. A gente observa isso, né, na condição humana. E agora, essa é uma análise com relação a nós. Quando olhamos a torre, olhamos as nossas vidas, a gente consegue nos identificar com aquelas pessoas da torre. Somos assim muitas vezes. Achamos que estamos no controle da nossa vida, achamos que podemos porque temos capacidade cognitiva, capacidade de ter estudado, de ter se especializado naquela situação, e muitas vezes nós batemos no peito, né? Olha, eu sei isso daqui, eu faço o que eu sei, eu vou fazer, eu vou... E assim que eles tiveram, assim que eles fizeram, melhor. Agora nós devemos entender que o que aconteceu na história é algo que acontece em nossas vidas também. Muitas vezes vai vir uma situação totalmente contrária daquilo que estamos imaginando. Está tudo dando certo na sua vida, daí vem uma doença. Está tudo dando muito certo na sua vida, vem um desemprego. Está tudo dando muito certo na sua vida, vem um luto, você passa por um luto, passa por uma perda, né? Acontece alguma desgraça. E aí? Qual a nossa reação diante dessas coisas? Como que reagimos? Né? Então a gente precisa entender que a vida, em todo momento, precisa estar no controle de Deus. Deus precisa estar com o controle da sua vida. E confiar no controle dele. Deixar Deus agir na conformidade do seu querer. Agora existe uma analogia que podemos fazer também com relação à igreja, à torre e à igreja. Podemos perceber que a igreja, que a torre, com relação à igreja, a torre é um antítipo da igreja. Ela diz algo, né, de contrário que a igreja que a igreja deve ser. Mas há lições valiosas para a igreja com relação à torre. Então temos uma grande lição para tirar sobre a Torre de Babel. Em que sentido? Na construção e na idealização. Né? O Arley leu conosco, Efésios 4, de 1 a 7. Aliás, leu de 1 a 16, né? Mas vamos abrir lá para Efésios 4. Qual foi o problema da Torre de Babel? Todos falavam a mesma língua. Todos estavam no mesmo propósito. O que Deus fez? Confundiu. E Efésios? A gente olha Efésios. O que a igreja precisa ser? O contrário da torre. Está todo mundo confuso, está todo mundo falando cada um na sua língua, está todo mundo pensando de uma maneira, mas Paulo diz: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, aqui está o antítipo já. Aqueles homens eram orgulhosos, eram presunçosos, né, estavam construindo com altivez alguma coisa. Paulo ele fala assim: ao contrário disso, vocês devem viver. Vocês devem viver segundo a maneira digna da vocação pelo qual vocês foram chamados. Como que deve viver dessa forma? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, paciência, né? Suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que é o antítipo? Porque eles tinham tudo igual. Falavam a mesma língua, estavam no mesmo propósito, Deus foi lá e quebrou isso. Agora Deus ele faz o contrário. Olha, vocês têm que deixar de ser orgulhosos, têm que deixar de ser avarentos, presunçosos, altivos, e precisam agora andar juntos, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É a paz que vai unir.
Então nós estamos vindo a Cristo sem cada um por si, e Deus quer juntar, fazer um só, um corpo só. E esse é o desafio de ser igreja, ser só um corpo. Ainda que alguns prefiram café sem açúcar e outros prefiram café com açúcar. Não é? E tantos outros caprichos que às vezes a gente tem. Mas precisamos nos unir. Por quê? Paulo vai dizer o motivo disso. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E está em todos. Lá no capítulo 6, Deus vai dizer, olha, não tenho mais, não quero ter mais comunhão com o homem, porque o homem se tornou obstinado. Então o meu Espírito não estará mais com os homens. Ele tirou o Espírito Santo. Né? Tirou o Espírito que ainda ajudava aqueles homens, que ainda estava com aqueles homens, que ainda mantinha comunhão com aqueles. Ele tirou. Não quero mais isso. Não dá mais. Deixa agora, eles vão andar por si só. Cada um por si. Né? Mas aqui não, na igreja, Deus ele deu o seu Espírito para andarmos juntos, para sermos unidos em um só corpo. Aí os versículos de 11 a 16 vai dizer o quê? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se lá todos estavam pensando de igual forma, falando, vamos fazer, façamos, olha, vamos pegar tijolos, vamos queimar, vamos fazer, vamos construir paredes, vamos construir torres, vamos construir cidade. Todo mundo estava pensando só. Agora Deus ele institui, uma vez que isso foi quebrado, agora Deus institui líderes para que aprendam o ensino dos apóstolos, que foram ensinados por Cristo, para que traga para o meio e para o corpo da igreja esses ensinos. Por isso aqui só está falando de liderança, se os irmãos olharem observando melhor aqui o texto. Para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque a ideia é ensino, a ideia é entender o que Deus quer, a ideia é entender o texto e fazer com que todos sejam aperfeiçoados no desempenho de cada serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um povo que Deus ele precisou espalhar para que se tornasse as nações, agora Deus, depois de ter chamado um povo, depois de ter trabalhado com esse povo, né, depois de ter, através desse povo, ter dado o seu filho para nascer naquele povo e ser o redentor, não só desse povo, mas de todas as nações, agora ele reúne nesse mesmo corpo todas as nações. Aquilo que foi espalhado, ele quer juntar agora, né, para honra e glória, para a glória do Senhor, em um só corpo, o corpo de Cristo. Não para viver mais nessa terra, mas por uma terra, por uma pátria celestial, para um reino celestial, para um lugar de santidade, para um lugar de maravilha. Mas enquanto não chega esse momento, nós precisamos crescer. E como que nós crescemos? Em unidade, na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, entendendo qual é o estado da pessoa madura, da medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
O objetivo de Deus é crescimento, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Viver em humildade e mansidão, paciência, suportando uns aos outros, é um dever nosso, como homens. E a partir disso, Deus vai trabalhando, né, em cada um de nós, para que cada um possa cumprir o seu papel dentro desse corpo e crescer, para que o corpo todo cresça. O segredo é esse. Não confiar nos nossos próprios braços, não confiar nos nossos próprios feitos, não achar que podemos ser santos por nós mesmos. Eu não posso me santificar, não tem como eu lavar com mãos sujas o meu corpo sujo. Só vou me sujar mais ainda se eu tentar fazer. Em vez disso, eu espero o lavar de Cristo. Eu me permito o lavar de Cristo. Eu me permito a purificação em Cristo. Eu me permito a ação do Espírito Santo em minha vida. Eu me permito as mãos sendo purificadas pelo Espírito. E meu corpo todo ser purificado pelo Espírito. Eu me permito. Simplesmente, essa é a maneira. Eu não consigo com meus próprios braços, com a minha vontade, fazer alguma coisa, mas eu confio em Deus. E repare, irmãos, todas as vezes que nós tentamos por nós mesmos, falhamos. Quando deixamos o Espírito agir, quando deixamos as coisas acontecer na vontade de Deus, somos vitoriosos. Por quê? Porque quem vence não somos nós, é o próprio Cristo. Por isso Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Sejamos assim, dependamos menos de nossas ações e mais da ação do Espírito Santo. Que nos envolvamos mais no conhecer a Deus, na leitura da palavra, na oração, na meditação da palavra, no decorar versículos. Isso nós podemos fazer como homens. Porque nós não somos limitados nessa situação. Nós podemos. Pastor, eu estou sem coragem, estou sem força. Aí ora, Senhor, me dê coragem, eu preciso. É bom estar em comunhão com o Senhor, é bom ler, é bom fazer um devocional. Me ajude nisso. Aquele pai, Cristo chegou e falou assim, você crê que eu posso curar o seu filho? O que ele respondeu para Jesus? Senhor, eu creio, ajuda-me. Ele primeiro falou que ele crê, né? Por quê? Porque ele estava diante do Deus, ele estava diante do Cristo. Ele estava vendo. Eu estou vendo que o Senhor está diante de mim. Eu creio, mas ajude-me na minha fé. Para que eu creia mesmo, de fato. Ajuda-me. Que nós possamos ser tenhamos mais ações nesse sentido e menos confiança em nós mesmos. Oremos. Pai, nós dependemos do Senhor, ó Deus. E queremos depender do Senhor para as ações espirituais. Porque aquilo que compete a nós, ó Deus, quando queremos fazer, fazemos e as coisas não vão bem quando fazemos dessa forma. Quando nós tomamos a frente, ó Deus, do controle da nossa vida, isso tende ao fracasso. Mas nós podemos, ó Deus, e devemos, e pedimos ao Senhor que cada dia mais confiemos na ação do Senhor para que tenhamos dependência do Senhor em nossas ações. E pedimos a Deus que o Senhor possa nos purificar, nos ajudar, ó Deus, naquilo que estamos realizando pelo Senhor, aquilo, ó Deus, que estamos fazendo porque o Senhor nos leva a fazer, e que alcancemos, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Pai, deseja para nós.
que possamos não olhar para nós mesmos além daquilo que somos. E por isso mesmo pedimos que o Senhor ajude em nossa fé, para que cada dia mais cresçamos no Senhor. Nos ajude, ó Deus, nesse crescimento. Nos dê, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de crescermos, operando as Tuas obras, ó Pai, operando aquilo que o Senhor quer operar através de nós. Nos usa, Deus, como servos do Senhor. E que nunca, Deus, tenhamos em nossas vidas, ó Pai, o intuito e o querer, ó Deus, de ser maior que o outro, mas pelo contrário, que sempre tenhamos, ó Deus, a condição e o pensamento de sermos servos um dos outros. Nos ajude nisso, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.